O ano já começou tão produtivo que eu achava que ia demorar 2 meses pra colocar os Game Boys na parede. Já tá ali bonitinho. E olha só, se você não se inscrever nesse vídeo, eu vou te cancelar. Hoje eu queria falar de uma situação que tem se desenrolado na internet gringa nas últimas 2 semanas mais ou menos, que eu até me perguntei se valeria a pena falar, porque ela envolve uma personalidade que eu acho que não é tão conhecida pelo público internético brasileiro, mas o comentário sobre a situação também se aplica à internet brasileira. Vou falar hoje sobre cancelamento, uma figura popular da internet que foi tão criticada, alguns diriam desproporcionalmente criticada, e isso a afetou tanto emocionalmente que ela decidiu encerrar suas operações na internet. Eu estou me referindo a Lindsay Ellis, que ela é mais conhecida hoje em dia como comentarista de cinema, inclusive o trabalho dela é fenomenal. E ela começou a sua carreira num outro canal de vídeos sobre cultura popular chamado That Guy with the Glasses, que foi relativamente recentemente renomeado para Channel Awesome, que talvez você conheça algumas das produções dessa galera. Quando ela começou a produzir para esse canal, ela era basicamente a versão feminina do Nostalgia Critic e ela se chamava de Nostalgia Chick. Alguns anos atrás rolou uma debandada em massa de produtores do Channel Awesome por causa de alegações de maus tratos da empresa, do criador, né, do Doug Walker, que era o Nostalgia Critic. E mais ou menos por essa época, a Lindsay Ellis, junto com outros criadores, acabaram saindo do Channel Awesome, e ela criou seu próprio canal, começou a produzir lá, e foi muito bem sucedida. Eu diria que ela é mais conhecida como artista solo, digamos assim, do que quando ela era a Nostalgia Chick. E ela fala primariamente sobre cultura popular, filmes, desenhos animados e coisas do tipo. Como eu já falei, a análise dela é fantástica. Ela claramente é alguém que entende muito de cinema, muito da filosofia do cinema, da produção e tal. Os vídeos dela são realmente fantásticos. E ela também tece alguns comentários sobre política, sobre questões sociais e tal, né? E ela se alinha mais com a galera da esquerda, a galera progressista e tal. O que frequentemente acontece quando este é o seu público. E eu não tô querendo falar mal dessa galera porque eu mesmo me considero uma pessoa bastante progressista, mas é uma realidade, uma coisa que eu mesmo já experimentei, é que quando você tá nesse ambiente, o escrutínio sobre as coisas que você fala acaba sendo triplicado, o que faz sentido, porque afinal de contas essas pessoas se importam com esse tipo de coisa, então naturalmente se você está sob os holofotes, consequentemente mais atenção será prestada às coisas que você faz e fala. E até um pouco trágico quando você para pra pensar, porque geralmente essas pessoas que se alinham com ideais mais progressistas, eles realmente se esforçam em melhorar, em não falar coisas ofensivas, etc e tal, ser mais inclusivos e tal, e acabam tomando mais porrada por, às vezes, como é o caso pelo menos da Lindsay Ellis, por deslizes muito menores. E o que aconteceu foi isso. Ela fez um tweet em que ela comparava aquele filme recente da Disney, Raya the Last Dragon, que eu acho que saiu no Brasil como Raya o Último Dragão, eu não sei, eu não assisti, não sei, mano. Se não for Toy Story, eu não quero saber, basicamente. E ela falou que tinha muitos paralelos entre esse Raya the Last Dragon e a Avatar, a Lenda de Aang, acho que é a tradução do Brasil, né? E muita gente achou que aquilo, de alguma forma, era desrespeitoso com a cultura asiática, como se ela quisesse dizer que, é tudo a mesma coisa. Isso é um fenômeno muito comum no Twitter. As pessoas pegam as falas de alguém, uma fala relativamente inócua, falam que um filme tem muitos paralelos com outro filme, e aí a interpretação de... Tipo, você pega a interpretação de má vontade, aí você triplica aquilo, depois você quintuplica aquilo. Esse é o modus operandi do Twitter, de algumas esferas do Twitter. Pega o que a pessoa falou e tenta interpretar da pior forma possível. E não adianta tentar explicar nada. Não adianta tentar explicar nada. E aí começaram a descer o cacete na menina. E aí o resultado disso foi que ela decidiu encerrar as suas operações. Ela ficou muito cansada com todo esse hate que ela recebeu por muito tempo, vários meses. E ela escreveu um post no seu Patreon dizendo que ela vai encerrar. Ela cansou, ela simplesmente cansou, vai parar de fazer vídeo e tal. E como fã do trabalho dela, eu lamento, naturalmente. Eu acho que foi até um pouco incongruente no sentido de que não era o trabalho dela no YouTube que estava dando problema. Como todos nós criadores de conteúdo, não é tipicamente o que a gente produz num podcast ou num vídeo, ou seja lá o que for. Não é isso que causa polêmica. Geralmente é algo que foi dito no Twitter. O próprio Monark, por exemplo, eu tenho certeza que ele não seria tão odiado quanto ele na internet se não fosse as postagens dele no Twitter. Eu mesmo, o ódio que eu recebo na internet é primariamente por causa de Twitter. Inclusive tem uma situação que ocorreu comigo que eu vejo um paralelo com o que aconteceu com ela. Na ocasião da morte do George Floyd, né, eu vi que muitos figurões da direita brasileira estavam usando certas retóricas que eu vejo
como bem comum em certos núcleos de supremacistas brancos no Brasil, nos Estados Unidos. A situação da Lindsay Ellis é uma que eu reconheço muito bem, porque algo mais ou menos parecido aconteceu comigo há um tempo atrás. Depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos, em que um policial, Derek Chauvin, ajoelhou no pescoço do cara por quase 10 minutos, né? E o cara acabou morrendo, e teve toda aquela controvérsia nos Estados Unidos, aquela treta toda. E aí eu vi que muitas figuras da direita midiática brasileira estavam usando um discurso que parecia suavizar a violência policial contra essas comunidades, né, nos Estados Unidos, e vários desses pontos que eles estavam trazendo me lembram muitos pontos que os supremacistas brancos nos Estados Unidos usam, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, expliquei tudo e tal. E aí, na ocasião, o vídeo não teve nenhuma reação negativa. Mas no Twitter, eu estava frustrado porque no meu núcleo próximo, né, os amigos da Nerdice, o pessoal do videogame e tal, tinha muita gente falando assim, o Izzy tá maluco, agora tudo pro Izzy é nazismo e tal. Eu falei, não, cara, isso aí, ó, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, olha esse link aqui dessas mesmas coisas que esses caras estão falando, sendo debatido em fóruns de supremacistas brancos e neonazis e tal. Você tá vendo como é estranho que eles estão começando a adotar algumas dessas falas e tal? Não é esquisito, não é preocupante? Pelo menos eu acho que é. E aí muitos dos meus amigos próximos falaram, não, isso é maluquice, isso tá doido e tal. E aí eu, num desabafo, eu falei, mano, parece que eu tô aqui sozinho falando com as paredes, eu tô explicando que essa parada é perigosa, tô mostrando os exemplos de como esse debate tá inclinando pros argumentos de supremacistas brancos, isso é muito perigoso. Um segmento do Twitter pegou o tweet em que eu falava que eu me sentia falando com as paredes, né, que eu tava explicitamente me referindo aos meus amigos que eu tô tentando convencer e estavam me ridicularizando por aquilo. E aí eles pegaram a interpretação mais, assim, má vontade possível, foi a que virou o diálogo daquele dia, né? O Izzy acha que é a única pessoa do mundo que luta contra o racismo. Esse branquelo chegou aí hoje com essa preocupação com questões sociais e tá achando que entende mais e que fala mais disso do que a gente que tá nessa luta há muito tempo. Claro que não é o caso, né? Todas essas preocupações, essas análises são coisas recentes pra mim, é verdade. Mas eles pegaram a pior interpretação possível. E aí, como isso não era o suficiente pra destruir a reputação, aí começa a aparecer gente, o Izzy me xingou em 2005, o Izzy falou não sei o quê. E aí vem histórias, eu li coisas sobre mim que, tipo, literalmente nunca aconteceram, ou então foram distorcidas ao ponto de que ficaram irreconhecíveis e tal. Tá uma vontade que é uma coisa muito natural ao Twitter, né? Teve muitos que criticaram a Lindsay, não pelo que ela falou, né, e até se solidarizaram com a porrada que ela estava tomando do seu próprio lado, que é sempre um pouco pior, na minha opinião. Quando tem gente que concorda com você e tá jogando esse ódio todo pra cima de você, é pior do que quando são as pessoas que estão do outro lado do espectro político. Porque desses, o ódio a gente espera, né? Mas das pessoas próximas, dos supostos aliados, vem como surpreendente. E aí muita gente fala assim, realmente é triste o que aconteceu com ela, mas ela participou e ela alimentou por muito tempo essa turba canceladora. Então o que está acontecendo com ela agora é simplesmente a reação natural. Esses movimentos de progressivismo na internet, eles tendem a se autocanibalizar. E eu já presenciei essa dinâmica se desenrolando na internet, então não posso dizer que é inteiramente fantasiosa essa visão. No final das contas, o que a gente vê é um microcosmos do que é o Twitter especificamente. Eu poderia dizer as redes sociais, mas isso parece bem endêmico ao Twitter especificamente. Alguém fala algo, a pior interpretação possível é jogada naquilo, até porque o limite de caracteres do Twitter impede uma nuance maior. Cara, na época dos blogs, não rolava esse tipo de cancelamento. Em vídeo, é meio raro alguém ser cancelado por um vídeo, se você parar pra pensar. Tipicamente, é por causa de um tweet, é por causa de um stories. Sempre que se condensa o que você precisa falar em pequenos caracteres ou apenas 15 segundos de stories, é nesse momento que surgem esses mal entendimentos, e aí birras de outrora tingem completamente a situação, porque se você já tem a impressão de que o cara é filho da puta porque você teve interação negativa com ele, é claro, alguém com quem eu discuti na internet e eu tratei mal e eu fui arrogante, esse cara já pensa que eu sou um babaca. Então se ele vê passando na timeline algo que parece que o Izzy foi babaca, o cara não quer nem saber, mano. Ele fala, esse cara eu sabia que ele era otário mesmo, e aí dá um RT. Eu mesmo já devo ter feito isso pra caramba também. Faz parte da natureza do Twitter. O que eu quero dizer é o seguinte, mano, o ideal era a gente sair dessa porra. Na sinceridade, o Twitter ele basicamente monetiza o ódio humano. Ele pegou o ódio humano, aquela reação de simplesmente responder, querer dar porrada. Você nem entendeu a coisa, você já quer sair batendo. Eles pegaram esse ímpeto e tornaram algo recreativo. Tornou algo comunitário, é o hate multiplayer, junta todo mundo, vamos descer a porrada nessa pessoa aqui. E aí nisso entra calúnia, entra difamação, entra um monte de coisa, né? É uma pena que aconteceu com a Lindsay Ellis, vou sentir falta do trabalho dela. Eu percebo que ela realmente não aprendeu a lição dela, porque ela tava no mesmo dia falando aí no Twitter, falando essas paradas e tal, e eu fiquei assim, mano, peraí, a confusão
na que ela se meteu foi por causa do Twitter. Aí ela decide parar com as operações do canal, que ela empregava muito, inclusive muita gente criticou ela por isso, porque os seus empregados, as pessoas que editam e produzem lá para a empresa dela, ficaram descobrindo que estavam basicamente sem emprego através da postagem do Patreon. Então muita gente teve menos empatia com ela por causa disso. Porra, você falou uma bobagem no Twitter que as pessoas não receberam bem, aí você foi criticada. Beleza, algumas críticas pesam, as pessoas realmente, né, vão com tudo, vão querendo realmente chutar a canela. Todo mundo se sente mal quando é criticado assim dessa forma, ainda mais quando você acha que a crítica é injusta e tal. Mas aí você vai parar com o canal, que não foi a coisa que causou a confusão, e aí você tá ainda, hoje mesmo no Twitter, ainda alimentando essa parada, discutindo com as pessoas e querendo, enfim. Vamos sair, esse são os meus votos para 2022. E isso eu digo, assim, pra mim mesmo, porque eu também uso essa merda muito mais do que deveria. Bem, na verdade, eu já começo a achar que qualquer uso do Twitter é mais do que a gente deveria. Eu ainda tenho, pelo menos, a desculpa de que meu trabalho me obriga a ficar no Twitter, de certa forma, porque eu tenho que ficar de olho no que está acontecendo, participando das conversas, entendendo mais ou menos o que está acontecendo, para que eu possa escrever um roteiro. E aí eu explico aqui para vocês, para que você não tenha que usar essa merda. Essa aqui é a parada, mano. Eu me sacrifico. É engraçado porque até vira um negócio metalinguístico, né? Porque tudo isso começou com essa moça fazendo vídeos pro canal lá do Nostalgia Critic. E o slogan do Nostalgia Critic é I remember it so you don't have to. Eu lembro dessas paradas para que você não tenha. Ele vai lá e analisa os filmes antigos, né? E é assim que eu me sinto às vezes em relação ao Twitter, mano. Eu tô nessa bosta para que você não tenha que estar.